Vamos lá. Ouvir, falar, enxergar, interagir socialmente, ser independente, um desafio para cerca de 46 milhões de brasileiros, ou quase 25% da população nacional, que declararam ter algum grau de deficiência física, mental ou intelectual no censo do IBGE em 2010. Aqui em São Paulo, são mais de 3 milhões e 400 mil pessoas nessas condições. Mais de 400 mil delas vivem na capital paulista. A inclusão social é a única opção para uma vida digna. No Alesp Repórter de hoje, vamos falar sobre políticas públicas que São Paulo tem para garantir as necessidades de portadores de deficiência. E o papel da Assembleia Legislativa criando leis que protegem e favorecem pessoas que enfrentam alguma limitação. Uma delas, aprovada aqui na Alesp, a lei estadual que incentiva as administrações públicas a desenvolverem ações de acessibilidade e locomoção a pessoas com deficiência física. O nosso programa começa agora. É complicado. Normalmente eu já vi gente já pedindo ajuda para mim ajudar a descer, porque não dá para descer, eu tenho que virar ela e para descer e voltar a fazer o giro para conseguir a pessoa andar na calçada reta. A pessoa em cadeira de rodas, ela leva mais tempo para entrar e para sair do carro, né? Enquanto que a gente abre a porta, já sai, fecha a porta, vai embora, a pessoa em cadeira de rodas tem que pegar a cadeira, né? Ela como motorista ou mesmo como acompanhante, tem que pegar a cadeira, colocar a cadeira do lado, para isso tem que ter o espaço lateral. Então eu, sem deficiência, estaciono mais longe, mas eu tenho mais agilidade, né? E o outro que não tem deficiência, ele fica mais perto, porque é mais seguro, porque o caminho é mais curto e porque eu levo mais tempo para entrar e sair do carro, né?
quando eu ando aqui também, eu sinto isso. E precisamos fazer uma reforma mesmo para dar essa condição. E foi muito bem contemplado agora nesse projeto que o nosso prefeito Ricardo Nunes está fazendo de reestruturação do centro. Nós tivemos a participação efetiva para que isso aconteça. E eu não vejo a hora que fique pronto, porque realmente vai ficar totalmente acessível. Ser aceito no mercado de trabalho é um desafio que se torna ainda maior quando a pessoa sofre com alguma limitação intelectual. Para conseguir uma vaga e se manter no emprego, é preciso uma política de inclusão nas empresas. Cursos técnicos especializados são o caminho para quem busca uma oportunidade. Esqueci isso. Você coloca essa parte aí, primeiro. Aí você coloca esse braço aqui, tá? Meu Deus, não nada a ver. Isso. Representa uma conquista, né? Na nossa vida. No começo foi difícil, mas eu fui cada vez mais aprendendo mais. Empregabilidade, né? Quando você fala, por exemplo, de cumprir cotas, não basta cumprir cotas, ele tem que se preparar para receber aquela pessoa com deficiência. E eu não gostaria que isso fosse feito como obrigação, mas sim como oportunidade de dar emprego para aquelas pessoas que têm o seu potencial e a empresa precisa se preparar para isso. É questão de esforço, né? Se acostumar, a pessoa pegar a experiência, né? Auxilia no desenvolvimento das tarefas, né? No caso, alguns jovens que ainda não estão trabalhando, essa descoberta realmente do que ele mais gostaria de trabalhar, em qual área, quais as suas possibilidades. E para os jovens que já estão trabalhando, são atividades já pertinentes à função. Falta cumprimento das leis, falta possibilidade de que as empresas, as pessoas com deficiência em geral, a sociedade respeite as leis e também respeite o potencial, valorize a diversidade, valorize a pessoa com deficiência em tudo que ela pode oferecer para a sociedade, tanto no trabalho, como nas artes, como na cultura, em todos os espaços. Pretendo trabalhar numa empresa grande, né? De acordo com a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 40% do total de deficientes de São Paulo, ou mais de 1.300.000, tem algum tipo de problema visual. Os desafios do dia a dia, a luta pela educação, em todo o estado, são mais de 3.500 alunos com algum tipo de deficiência visual, muitos deles cegos, matriculados em escolas tradicionais, sem qualquer adaptação. É um aprendizado bastante lento, bastante demorado. A pessoa tem que ser muito persistente. É aí que a gente observa já um baita problema. A gente tem aqui um carro bem em frente ao piso tátil. E aí, Marcelo? Exatamente. Aí vai um pouco da consciência dos cidadãos de não estacionarem o carro na via de pedestre, né? A vida da pessoa com deficiência visual, ela é mais lenta.
Então o deficiente visual ele tem que acordar mais cedo para se arrumar. Esse se arrumar é mais vagaroso do que com a pessoa que enxerga. Esse deficiente visual ele caminha com uma velocidade menor nas ruas, então até chegar ao destino para cumprir o horário e não se atrasar, ele tem que acordar muito mais cedo. Então com botoneiras, acelerando a abertura do sinal verde, reduz o tempo de percurso a pé, né, para que essa pessoa com deficiência visual cumpra com os compromissos, né, profissionais e como cidadão no dia a dia. O Braille, até hoje, ele é insubstituível, ele tem 200 anos de criação. Com toda a tecnologia que foi desenvolvida nesses últimos 200 anos, ninguém inventou nada igual ou superior ao sistema Braille na alfabetização de crianças cegas. Então eu não posso tirar o Braille. O Braille é a única forma da criança acessar a ortografia. Desde o ano que eu entrei, eu acho que já era pra mim estar mais do que acostumado. Eu entrei em 2020, acho que também tô acostumada. João é um senhor de pelo menos 60 anos de idade, que precisa de ajuda médica para se cuidar. Acho que a escola é um grande sinalizador para todos os outros setores da sociedade. Então, acho que a educação ela está vindo na frente e dizendo que é possível. Eu ainda percebo que é lento esse movimento, embora a inclusão seja um movimento mundial, ainda falta, por exemplo, uma acessibilidade no cinema, que nós conversamos esses dias, né? Então, se eu levo a Ana para um cinema, ela se senta ao meu lado e eu preciso cochichar o filme no ouvido dela. Sendo que seria só um aparelhinho com uma audiodescrição. Ainda falta. Ali está parando, caminha, para, caminha. Que é o lazer, né? Todos nós temos direito a isso também. Os desafios do dia a dia que a gente enfrenta é literalmente para fazer toda a adaptação, né? Então a gente precisa adaptar conteúdos para dar um pouquinho mais de dignidade e também dar o conteúdo de forma mais acessível para eles, né? Então a gente sempre faz essas adaptações. Ela representa a consolidação das leis que defendem as pessoas com deficiência. Muitas são essas leis. E aí nós juntamos tudo para que houvesse mais facilidade para que a pessoa com deficiência tomasse conhecimento de seus direitos. Mas isso, de forma mais ampla, vai acontecer somente com a evolução da consciência do povo, das próprias pessoas com deficiência e das autoridades em geral. Você vai andando na rua, numa calçada com uma cadeira de rodas, você encontra muita dificuldade. A dificuldade existe porque não temos uma fiscalização e o acompanhamento do poder público como deveríamos e não temos também a consciência das pessoas. Se você anda numa quadra aí, numa rua, cada pedaço daquela rua tem um dono, tem um proprietário ou tem alguém que aluga aquele espaço e que não cuida daquele pequeno espaço. Então você tem um problema aqui, outro problema lá, isso daí se transforma num problema gigantesco. E a pessoa com deficiência, ela enfrenta todas essas dificuldades. O que falta, sinceramente, aqui no nosso estado é entendimento das pessoas de saber que somos uma sociedade que não é independente de deficiência de ninguém, que a gente é diferente um do outro. O Legislativo Paulista como ferramenta para criar leis e garantir a inclusão social dos portadores de deficiência. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aqui da Assembleia, analisa vários projetos para assegurar o acesso de deficientes a serviços básicos da sociedade.
A Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Doenças Raras, instalada em 2023, apresenta várias propostas para atender quem tem necessidades especiais, como os mais de 430 mil deficientes auditivos que vivem em São Paulo. As minhas mãos são importantes porque eu, como surda, as uso para me comunicar, ir aos lugares, no shopping, conversar com as pessoas. O nascimento foi tranquilo, gestação super tranquila. O difícil foi quando eu descobri que ela era surda. Por quê? Não conhecia a comunidade surda, nunca tive contato com nenhum surdo na vida. De repente me vem aquela coisinha fofa, linda, surdo. Eu, como fazer, como lidar? Bom, antes eu não sabia Libras também, não sabia falar, não conseguia ouvir, não tinha nenhuma comunicação. Surdo é a minoria, né? Dentre uma sociedade que é ouvinte, comunicação em banco, em vários locais, o surdo sofre muito com essa comunicação. Criou uma geração que tem interesse em aprender Libras, é bom para o ouvinte que tem um interesse, é bom para o surdo que tem mais lugares, mais pessoas que sabem a língua e ele se sente mais capaz. Ele não pode usar a barreira da comunicação para pensar que ele não vai conseguir chegar em algum lugar. Nós não vivemos num mundo só surdo e nem num mundo só ouvinte. Esses alunos, essas crianças, esses adultos, eles vão trabalhar juntos. E aqui eles têm a oportunidade de construir cultura junto, porque eles têm a equidade nas formas de aprendizagem. A gente recebe visitas na escola hoje de alunos nossos, tanto ouvintes, que hoje são intérpretes profissionais, e tanto surdos. A gente tem alunos surdos em empresas multinacionais que saíram da nossa escola, né, que se formaram. E isso traz um gás, né, enche o nosso coração de alegria e fala, a sementinha que eu plantei brotou. Estudar com eles é um amor e um carinho imenso, porque tenho todos os meus amigos que são surdos. Você imagina, no shopping, na praça de alimentação, vários surdos, conversando, os ouvintes, tudo olhando. Por quê? É diferente, porque não tem. E se fosse comum, se você aprendesse, todos aqui aprendessem, seria normal. Ai, meu sonho é ter uma educação 100% acessível. Mas ela não pode ser igual para todos. Ela tem que dar acessibilidade própria para cada um, para ele ter a acessibilidade igual, né? Às vezes eu dou igual para todo mundo, mas você precisa de um pouquinho e o outro um pouquinho mais, né? Então não pode ser igual para todo mundo, tem que ter equidade. Nós temos no sistema escolar, escolas estaduais, municipais e privadas, nós temos algo em torno de 210 mil alunos com deficiência. Desses alunos, 71% estão nas escolas fundamentais, só 13% no ensino médio. E o ensino médio, fundamentalmente, é governo do Estado. Nas escolas municipais, há um investimento em regra das prefeituras, até porque há obrigação legal desse investimento, né? No Estatuto das Cidades obriga esse investimento nas escolas. Como professora, eu fiquei 32 anos dentro da sala de aula, né? Não é pouco tempo dentro de uma sala de aula. E eu tive todas as formas de pessoas com deficiência. Todas as deficiências eu tive contato durante o meu tempo dentro da sala de aula. Eu só não tinha contato com crianças surdas
na educação infantil e no Fundi 1, que é o Fundamental 1. É ali que as coisas começam. É ali que a gente começa com a criança a desenvolver habilidades que ela vai ter para a alfabetização. E a criança surda, ela não tem nenhum problema cognitivo, nenhum atraso intelectual. É só problema de linguagem. Então a gente está cometendo uma maldade com essas crianças. A lei, a Constituição, o ECA, todo mundo diz que a criança a partir de 4 anos obrigatoriamente tem que estar dentro da sala de aula. Cadê a vírgula, menos os surdos? Então essa nossa frente parlamentar, ela leva muito isso para os municípios. O conhecimento que as pessoas têm que ter das leis que protegem essas pessoas, dos direitos que essas pessoas têm de recebimento de uma LOA, de um BPC. Então a gente tem feito esse trabalho, graças a Deus, com muito bom resultado. Falta humanização, falta conhecimento, falta sensibilidade. A gente só quer que o deficiente tenha a mesma dignidade que nós temos. Na sua opinião, como você acha que no futuro o país vai estar em relação à acessibilidade? Antigamente, essa comunicação era muito difícil, os ouvintes e os surdos dificilmente se comunicavam. E eu fui a vários lugares como surda, mostrar que isso existe. Eu acredito que a comunicação vai melhorar e no futuro vai melhorar cada vez mais essa comunicação e todos poderão usar a Libras para se comunicar e eu vou me sentir muito feliz com essa acessibilidade acontecendo. Coisa linda do meu amigo, te amo. As políticas públicas desenvolvidas em São Paulo para melhorar a vida de mais de 3.400.000 pessoas que têm algum tipo de deficiência. Uma lei aprovada aqui na Assembleia criou o selo Acessibilidade, um incentivo aos municípios paulistas a desenvolver ações que garantam a acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. E São Paulo é muito grande, diverso, plural, assim, né? Trabalhar. Acessibilidade atitudinal, comunicacional, digital, tudo isso engloba acessibilidade e é todo esse olhar que a gente tem que ter. Porque é importante, por exemplo, quando você está com uma pessoa cega, saber se fazer a sua autodescrição para que ele tenha pelo menos noção de com quem ele está falando. Comunicacional também, atitudinal, de você poder falar para ele, para todas as deficiências, não só do ambiente, mas fazer realmente ele estar inserido no contexto. Então, todos os tipos de acessibilidade são muito importantes. E quando se fala de arquitetônica, ela também nós temos que dar o direito de ir e vir para as pessoas com deficiência ou com as pessoas de mobilidade reduzida, idosos, mães com crianças no carrinho, ou a mulher de salto, ou seja, a acessibilidade ela diz respeito a tudo. E é uma porta de entrada para a discussão da questão da acessibilidade nos municípios. Nós vamos estabelecer critérios para a definição daquelas cidades que merecem o selo e assim não só destacando positivamente as cidades mais acessíveis, como também estimulando para que outras cidades também passem a ter preocupação com a acessibilidade. Por isso que o selo é importante. Ele dá visibilidade a essa causa e mostra quais são as cidades que recebem de uma forma adequada as pessoas com deficiência. Mais uma vez, pessoa com deficiência turista, pessoa com deficiência moradora da cidade, é contribuinte com a cidade e merece o mesmo tipo de oportunidade de acesso a bens e serviços das prefeituras que qualquer outro cidadão. Já pensou em desses mais de 600 municípios e a grande maioria receber? Significa que
as pessoas vão ter o direito de ir e vir com mais facilidade, vão pensar em outras acessibilidades, como eu disse, comunicacional e atitudinal, que também faz muita diferença. E hoje não dá para a gente falar de acessibilidade sem falar da questão digital também, porque o mundo hoje é este. E essa ferramenta ela consegue transformar a vida das pessoas. Nós constituímos agora, a partir desse mandato, uma comissão permanente que vai discutir todas as ações importantes para as pessoas com deficiência. Um ganho muito grande e vai ser possível a gente discutir os grandes temas, né, de inclusão e principalmente da inclusão das pessoas com deficiência. Então, Paulinho, queria parabenizar você pela autoria dessa lei, parabenizar todos os deputados que de maneira unânime votaram esse projeto, com a anuência do nosso governador Tarcísio, e aqui eu acho que eu tinha que compartilhar esse tema com você, porque você fez com que essa discussão aflorasse na Assembleia, no governo, no Estado. Nós ajudamos a melhorar a vida das pessoas. Parabéns às mães, parabéns aos autistas, parabéns a todos que se envolveram e trabalharam todos os dias para que a gente chegasse a essa grande conquista. Recebi vários pais, famílias, associações e tinham a mesma dificuldade do que? De agendar uma consulta no SUS, com psiquiatra, e às vezes a consulta demorava 1 ano. Você vê que o laudo, a maioria dos laudos tem tudo prazo de validade de 6 meses. Então, com certeza era uma carência muito grande que essas pessoas tinham. Quando a gente analisou e conversou com as entidades que são ligadas, né, ao tema, a essa bandeira, a gente viu que era a prioridade número 1. Então nós elaboramos esse projeto de lei, que não é muito extenso, apenas torna o laudo indeterminado. Uma vez que é feito o laudo, você não precisa mais. É claro que se você quiser um laudo mais específico, porque o grau pode aumentar ou diminuir, raramente, mas acontece, aí é uma outra questão. Mas uma vez autista, sempre autista. Agora você tem a carteirinha, você tem algumas diferenças, ou seja, não vamos dizer que são prioridades, mas sim você tem um atendimento específico ou especial para que você, quando apresente o laudo, você tenha nas escolas, nas repartições públicas. Então, acho que facilita muito quando você tem isso por tempo indeterminado, porque você pode ter acesso a todos os benefícios, a toda a atenção especial que é dada ao transtorno do espectro autista. Então, tudo isso, agora, vindo à tona, a gente consegue fazer com que as pessoas comecem a parar e a olhar e a falar sobre isso. As pessoas com deficiência não são respeitadas como deveriam. Já houve algum avanço? Houve sim. O avanço foi louvável, foi e é. Mas precisamos fazer muito mais. Eu tenho certeza que a Assembleia sempre vai contribuir de uma forma célere, de uma forma em que esses projetos sejam aprovados com urgência para o melhor da população que precisa dessa atenção especial. O programa Alesp Repórter Especial sobre os desafios e conquistas dos portadores de deficiência chega ao fim. Até o nosso próximo encontro.